Oi pessoal, tudo bem? Vocês já viram esse filme que está aqui em cima? Que é o Gambito da Rainha? É, Se vocês não viram, sim, eu sugiro muito que vocês assistam, porque provavelmente, acho que depois da La Casa de Papel, provavelmente é um dos filmes mais, uma das séries mais interessantes que eu vi na Netflix, né? Ele deve ser 7 ou 8 episódios mais ou menos e conta a história dessa moça aí, que ela é órfã, né? E o pano de fundo, na verdade, é um jogo de xadrez, mas o filme conta a história dela, a história de vida e de como ela consegue vencer as barreiras. É uma ficção, não é uma história verdadeira. Até tem uma série de críticas, inclusive na internet, sobre o fato da mulher não ter tanto espaço nesse mundo de xadrez, essas coisas todas. Mas é um filme, putz, é um filme muito bacana, muito, muito, muito bacana. Ela trabalha demais, ela é uma atriz excelente, né? O filme, assim, quando eu comecei a assistir, na verdade eu tive que ir do começo até o final, assistindo os 7 episódios. Eu não conseguia parar, nem para dormir, na verdade, para assistir o filme. Vale a pena. Aí eu tive a seguinte ideia, né? Eu falei, poxa, o filme é muito bacana. Será que dá para correlacionar ele com alguma coisa de que eu goste, né? Aí eu fiquei imaginando. Tem uma cena em particular no filme em que em algumas cenas, né? Ela toma um calmante, porque isso ajuda ela a conseguir mentalizar uma sequência de peças de xadrez que ela enxerga no teto do lugar onde ela estiver. Então ela toma aquele calmante e daí ela consegue enxergar os próximos movimentos do jogo de xadrez. Aí eu fiquei imaginando, né? Eu fiquei imaginando, poxa, o que isso tem a ver com inteligência artificial? Então, vamos começar a contar nossa historinha. Daqui a pouquinho a gente correlaciona com o xadrez. Como o xadrez é um jogo muito mais complexo, eu vou começar com um jogo mais simples, que é um jogo da velha, né? Todo mundo conhece o jogo da velha, aquele que a gente vai colocando é, X e bolinha ou qualquer outra coisa, e a gente vence quem conseguir colocar é, três peças alinhadas ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Então vamos pensar assim, né? Vamos pensar em entender. Imagine que a gente queira fazer um computador jogar o jogo da velha. O jogo da velha, ele é um jogo que tem um espaço de busca. Daqui a pouquinho eu falo sobre espaço de busca, é, bem reduzido. Primeiro, ele é um tabuleiro com 9 posições, né? Então vamos imaginar que assim, se eu jogar numa posição, aliás, eu tenho uma de 9 posições que eu consigo jogar. Então a primeira vez que eu fizer uma jogada, eu tenho uma de 9 que eu posso jogar. A segunda vez que o oponente for fazer uma jogada, ele tem uma de 8, porque eu joguei na primeira posição, então sobraram 3, 6, 7, 8, sobraram 8 posições, né? Então, na segunda jogada, eu tenho 8 posições. Na terceira jogada, eu tenho a primeira e a segunda que foram consumidas, e portanto eu tenho 7 posições onde eu posso jogar. Na quarta jogada, já não tenho mais 7, eu tenho 6 posições, né? Então vamos jogar aqui. Isso aqui vai dar, já deu para perceber, né? Vai dar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Isso é 9 fatorial, né? O número 9 fatorial é um número que não é infinito, né? Um número que pode ser calculado e, portanto, ele permite que a gente coloque todas as combinações de um jogo de jogo da velha num espaço
dentro de um computador. Ou seja, eu consigo colocar todas as opções que pode ter dentro de um jogo da velha dentro de um computador. Aí acaba ficando fácil. Só que quando a gente vai para um jogo de xadrez, a coisa se torna um pouco mais complicada, né? Por quê? Primeiro, o jogo de xadrez é um jogo que ele primeiro que o número de espaços onde eu consigo colocar peças é maior. Ele é um tabuleiro de 8 por 8 posições e, portanto, ele tem 64 posições, ele não tem 9, né? Isso já é um complicador. Mas tem um outro complicador que é um pouco mais grave, porque no jogo da velha, quando eu coloco uma peça, eu não posso mais pôr uma peça naquele lugar. No jogo de xadrez, além das peças terem vários movimentos diferentes, por exemplo, o cavalo você move ele num formato de L, né? O bispo você move ele na diagonal. Eu ainda posso colocar uma peça num lugar onde eventualmente estava uma peça do oponente para retirar aquela peça do tabuleiro. Então, assim, além de eu ter quantidade de movimentos diferentes, o tabuleiro ser maior faz com que a quantidade de possibilidades que eu tenha nesse jogo seja bem maior do que o do jogo da velha, né? Tem uma pessoa chamada Claude Shannon que ele estimou mais ou menos o número de jogos que existiria num jogo de xadrez, que seria em torno de 10 elevado a 120. 10 elevado a 120 é um número muito, 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 muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, o número de átomos observáveis, ou o número de átomos do universo observável, o universo que a gente consegue imaginar que existe, é 10 a 80, ou seja, o número de possibilidades num tabuleiro de jogo de xadrez é muito maior do que a quantidade de átomos que existe no universo. Ou seja, não dá para você colocar dentro de um computador todas as opções que são possíveis de serem feitas num tabuleiro. Isso é impossível, né? Mas aí a gente faz assim, né? Poxa, como é que o ser humano faz isso? Como é que a Beth, né? Como é que a Elizabeth, que é essa mocinha que está em cima, ela faz, né? Ela toma um remédio calmante para de repente o organismo dela ficar mais propenso a esse tipo de coisa, e daí ela, a partir de uma determinada jogada, ela imagina quais seriam as possibilidades que existiriam como próximas jogadas. Então, imagine que ela tem as peças aqui dentro do tabuleiro dispostas de uma determinada maneira, tá? As peças estão todas dispostas aqui no tabuleiro. O que ela faz? Ela faz um negócio que em inteligência artificial a gente chama de busca em um espaço de estados, que é a partir desse tabuleiro eu venho aqui e falo, bom, se eu pegar essa pecinha e jogar para cá, eu vou passar a ter o tabuleiro dessa forma. Se eu pegar essa pecinha e jogar para cá, eu vou passar a ter o tabuleiro dessa forma. Se eu pegar essa pecinha e jogar ela para cá, eu vou passar a ter o tabuleiro dessa forma. Ou seja, ao invés de eu ter que navegar entre todos os 10 a 120 espaços de possibilidades de jogadas, na verdade a quantidade de possibilidades aqui é bem menor, mas ao invés de eu ter que navegar numa quantidade gigantesca de possibilidades, eu vou navegando, ou melhor, ela vai pensando nas possíveis jogadas que ela faz. Poxa, se eu pegar esse peão e jogar para cá, o meu jogo vai ficar pior do que está agora. Ah, se eu pegar essa peça e jogar para cá, meu jogo vai ficar melhor do que do que está agora. Ah, se eu pegar essa peça e jogar para cá, ele vai ficar melhor ainda. Ela dá pesos para isso. Então, com base nessas jogadas, imaginando na mente dela quais seriam essas possíveis jogadas, ela escolhe o que seria a próxima opção de tabuleiro, que é essa, né?
Aí, depois que ela jogou isso, aí o oponente vai acabar jogando outra peça. Ela faz a mesma coisa. Ela navega de novo por um espaço de estados, é, só para essa posição do jogo em que ela está agora. Essa é uma maneira de a gente fazer um jogo de xadrez dentro de um computador. Eu estava pesquisando um pouquinho, esses computadores modernos, os computadores que a gente tem hoje, o computador que você tem aí na sua casa, ele consegue fazer 200 milhões de uh, 200 milhões de jogadas por segundo, né? Um computador bonzinho, né? Um desses que tem quad-core ou octa-core, um computador que a gente tem desses na nossa casa, um Apple, um computador melhorzinho. Ele consegue fazer 200 milhões de jogadas por segundo, o que quer dizer o seguinte, eu posso fazer só as jogadas daquele determinado momento para entender qual seria a melhor jogada, que é o que a Elizabeth faz lá no filme, quando ela está imaginando qual seria o próximo movimento num tabuleiro. Navegar num espaço de estados é uma técnica que é determinística. Então a gente fala assim, puxa vida, a rede neural, toda vez que a gente fala hoje em dia, aliás, hoje em dia quando a gente fala em redes neurais, a gente acha que tudo está relacionado a tudo está relacionado a deep learning, né? Mas na verdade tem outras tecnologias que podem ser utilizadas para programação e inteligência artificial. Inteligência artificial essencialmente não é imitar o cérebro humano. A inteligência artificial consiste de imitar o comportamento humano. Se eu tiver uma técnica, por exemplo, uma busca de estados finita, como a gente faz no jogo da velha, é uma técnica de inteligência artificial, ou seja, eu estou imitando o que o ser humano estaria fazendo para jogar o jogo da velha. Da mesma maneira, fazer uma busca num espaço de estados, num tabuleiro de xadrez, de uma forma determinística, é uma tecnologia de inteligência artificial que permite que a gente simule o que seria efetivamente a execução de um jogo. É lógico que o computador está muito longe ainda de um. Ou nem tanto assim, né? Nem tanto assim. Hoje em dia os jogos de xadrez conseguem basicamente vencer campeões medianos de jogo de xadrez. Mas o ser humano tem uma característica de imprevisibilidade que ainda a gente tem dificuldade de colocar dentro do computador. A gente não consegue fazer o computador blefar ou simular ou simular entender o comportamento do outro jogador, se ele é agressivo, se ele não é agressivo, para fazer de repente uma jogada que seria inesperada para o jogador. Isso o computador ainda tem dificuldade de fazer. Talvez jogos de xadrez baseados em deep learning, né, eles adquiram essa capacidade de, de inferir num jogo e talvez fazer uma jogada um pouco mais improvisada, digamos assim. Mas basicamente isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é um espaço de estado, um espaço de buscas. Eu falei um pouquinho sobre o que é redes neurais. Se você não quer saber nada disso, você não está interessado em redes neurais, nada disso interessa, assiste esse filme então aí de cima. É uma série que está na Netflix, chamado O Gambito da Rainha, que é sensacional, sensacional. Você vai adorar, eu tenho certeza que você vai adorar. Você não vai conseguir parar de ver até você saber o que aconteceu, como desfecho final do filme. Acho que é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha sido legal e até mais.